Trump e Zelensky fazem uma importante ligação e garantem que está correndo tudo muito bem em direção a um processo de paz. Inclusive, domingo, agora, teremos uma reunião super importante entre representantes americanos e representantes russos para aí sim deliberar sobre o cessar-fogo em todas as frentes de batalha. Vale lembrar também, pessoal, que o Peskov, que é o porta-voz do Putin, garantiu que as relações entre Estados Unidos e Rússia estão voltando pouco a pouco. Professor, quer dizer então que está tudo no caminho correto, né? Mais ou menos. Porque tivemos, por exemplo, o Zelensky garantindo que não aceita ceder nenhum território em troca da paz com os russos mais uma vez, e a Rússia também colocando cerca de 60 mil militares muito próximo da fronteira com a Ucrânia, região de Sumi. Será que teremos mais uma invasão russa? Falar também, galera, sobre a volta das operações de Israel na faixa de Gaza, com declarações polêmicas, em que incluem, inclusive, que opções se abrirão para os palestinos, como passagens para outras partes do mundo, ou seja, Israel falando sobre a expulsão do povo árabe da região da faixa de Gaza. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que garante que o Irã, apesar de já ter reduzido um pouco o apoio para os Houthis, deve reduzir totalmente ou será atacado pelos Estados Unidos, enquanto a gente tem também a base militar aérea da França na região ali próxima da Alemanha, recebendo um investimento gigantesco de cerca de 1,5 bilhões de euros no próximo ano para funcionar como elemento de dissuasão nuclear contra os russos. Sim, além de Alemanha, Polônia, países bálticos, a França também vem se rearmando e inclusive garantindo o guarda-chuva nuclear do continente europeu. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a divulgação de documento dos Estados Unidos sobre o fim da vida de John Kennedy, que inclusive tem algumas passagens marcantes do Brasil, até mesmo de interferências estrangeiras, não só dos Estados Unidos, mas também como Cuba e China. Enquanto isso, o prefeito de Istambul é preso na Turquia e pode começar uma guerra civil sem precedentes para Recep Erdogan. O que será que está rolando no país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Galera, presta bastante atenção. Estamos no mês de março, que é o mês do consumidor, e a Insider, que tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil e é parceiraça aqui do canal, está oferecendo para você uma super oportunidade. Com o meu cupom PROFRICARDO você tem acesso a no mínimo 15% de desconto, mas já dou a dica, hein? Aproveita que tem vários descontos no site e eles são cumulativos com o meu cupom e o seu desconto pode chegar a 35% do valor. Galera, de verdade, é uma mega promoção para você ter acesso às roupas que são sensacionais, com ótimos custos-benefícios. E eu posso falar assim com todo o conhecimento de causa, porque já usava, mesmo antes de fechar parceria com o canal. Meu guarda-roupa é Insider, tá? Eu tenho cueca, que aliás, galera, são sensacionais, dica, tá? Usem. Tenho, por exemplo, as bermudas, que são muito boas, meias, tech t-shirt, então nem se fala, né? Que são as camisetas da Insider, porque elas, sim, são atemporais. Elas, por exemplo, não perdem, né, a cor com esse tecido aqui de alta tecnologia. Pô, galera, essa camiseta não é nova. E ela tá praticamente da mesma cor da primeira vez que eu utilizei. Eu jogo na mochila, quando eu visto, ela já vai desamassando com o próprio calor do corpo e ela traz uma sensação de conforto térmico que é sensacional. Fora que você tem ali de vários tamanhos, de vários modelos diferentes. A Insider é super completa, especial aí pra vocês. Então pega o meu cupom PROFRICARDO com os descontos do site, 35% de desconto. Galera, não perde essa oportunidade, hein? Link na descrição e aproveite as roupas da Insider. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente teve uma ligação super importante entre Trump e Zelensky e que os dois colocaram que foram uma ótima ligação. Tanto o Zelensky nas suas redes sociais como o próprio Trump. Claro que as más línguas já começam a anunciar algumas comparações, e se você vê, por exemplo, o tempo que o Putin ficou com o Trump, que foram quase 2 horas, e o tempo que o Zelensky ficou com o Trump, que foi cerca de 1 hora, professor, tá vendo, mas com o Putin ele falou um pouco mais, tal, enfim, né? Independente dessas questões, é fato que o Trump colocou, por exemplo, que a ligação teve 1 hora e que grande parte da discussão foi baseada na ligação que o Putin teve com o Trump e para alinhar solicitações e necessidades dos dois lados, garantindo que foi uma ótima ligação e que estão no caminho correto.
Enquanto isso, Zelensky garantiu também que foi uma ligação franca e muito relevante e, inclusive, correspondeu às expectativas da Rússia de garantir um cessar-fogo, se não pelo menos em todas as partes, em todas as frentes de ataque, pelo menos no setor de infraestrutura energética. Vale lembrar que tem um ponto polêmico aí envolvido, tá? Por quê? Primeiro que, mesmo depois do cessar-fogo anunciado, ou pelo menos inicialmente acordado entre Putin e Trump, a Rússia fez ataques contra a Ucrânia, inclusive contra infraestruturas energéticas, e o Kremlin acusa a mesma coisa, alegando que os ucranianos também realizaram ataques contra a infraestrutura energética. Lembrando que os dois lados atacam esses pontos porque eles são decisivos. Pô, cara, para a Rússia atacar a infraestrutura energética da Ucrânia em pleno inverno, assim, desmorona, né, todo o setor ali econômico, social do país, e um dos únicos ataques mais efetivos que a Ucrânia conseguia fazer contra os russos era justamente contra pontos de infraestrutura, principalmente de questão de refino de petróleo, transporte de petróleo, gasodutos, oleodutos. Ou seja, eram ataques bem-sucedidos, entre aspas, aí, dos dois lados. Então, houve acusações que nenhum dos lados respeitaram, mas a Rússia falou também, olha, a gente aceita essa condição desde que os Estados Unidos não financiem mais os ucranianos, nem de inteligência, nem equipamentos, na verdade, nem os Estados Unidos, mas o Ocidente como um todo. O Trump hoje falou que, na verdade, isso é mentira, tá? Que, na verdade, não falou que é mentira, mas falou que não foi conversado, que o Putin não fez a exigência dos Estados Unidos pararem de ajudar os ucranianos. Quem está falando a verdade? Trump, Putin? Será que tem alguém falando a verdade, galera? Não sei, né? Mas são as declarações públicas. O Trump, inclusive, colocou que uma boa maneira de garantir que as centrais elétricas ucranianas não fossem atacadas fosse fazendo parcerias público-privadas, ou seja, com os Estados Unidos assumindo parte da coordenação e da distribuição de energia da Ucrânia. Ou seja, basicamente o Trump, galera, tem na ideia que um bom jeito de fazer com que a Ucrânia não seja mais atacada pela Rússia, lembra a questão dos minerais terras raras, são empresas americanas, explorar aqueles minerais. Então tem um bom jeito também, é só ceder toda a Ucrânia para os Estados Unidos, que daí a Rússia não atacaria os Estados Unidos. Cara, tô brincando, né? Porque claro que a Ucrânia não vai querer abrir mão da sua soberania enquanto Estado, mas aparentemente é um dos anseios, ou pelo menos um dos pedidos aí, do governo Trump. Enquanto isso, cara, a gente teve também notícias importantes do Steve Witkoff, que é o representante que, inclusive, substituiu o general Kate Kellogg, que não caiu muito nas graças das lideranças russas, do Putin, do Lavrov, enfim. O Steve Witkoff, ele garantiu que novas reuniões acontecerão entre Rússia e Estados Unidos agora no domingo, mais uma vez na Arábia Saudita, que vem se consolidando como importante país para mediações internacionais. Segundo o Steve Witkoff, o diabo está nos pequenos detalhes e por isso no domingo a gente vai buscar solucionar. A ideia é conseguir um cessar-fogo total e inclusive colocou que a Rússia está demonstrando uma boa vontade para que o cessar-fogo seja estabelecido. Por exemplo, devolvendo ou liberando alguns prisioneiros ucranianos, alguns soldados feridos do campo de batalha e até mesmo, segundo Steve Witkoff, que foi falado pela Rússia e ele alega que ele acredita, a Rússia derrubou 7 dos seus próprios drones, que já teriam tido o objetivo de atacar centrais elétricas ucranianas. Ou seja, aparentemente há uma boa vontade. Lembrando que nessa reunião de domingo, que aparentemente agora sim vai ser decisiva, teremos a participação de Mike Waltz e também de Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Lembrando, mais uma vez, né, galera, que a relação, ou pelo menos o cessar-fogo, esperava-se novidades maiores do telefonema feito ontem entre Trump e Putin. Porque o Trump ele tinha acordado com Zelensky um cessar-fogo de 30 dias sobre todas as frentes. A Rússia garantiu que não, inicialmente somente sobre centrais elétricas, negociações no Mar Negro, o restabelecimento de algumas relações diplomáticas Estados Unidos e Rússia e também a ideia da partida de hóquei para restabelecimento, né, das relações entre os dois países, como pontos importantes a serem feitos. Mas agora, o que promete aqui domingo, aí sim vai ser a conclusão, ou pelo menos o início, de um processo de cessar-fogo total. Será, pessoal, que vai? Eu não vejo com tantos bons olhos assim, porque ainda existem muitas diferenças entre Rússia e Ucrânia. Inclusive, galera, o próprio Peskov, ele também mostrou uma certa calma, nas negociações, alegando que sim, Estados Unidos e Rússia estão se reaproximando, porque sabe que Putin e Trump são excelentes líderes, que conseguem conversar em alto nível,
mas que as relações entre Estados Unidos e Rússia vão ser resgatadas pouco a pouco, já que elas foram muito prejudicadas nos últimos anos. Para vocês terem uma noção, galera, do nível de cooperação que pode vir a existir, as mídias americanas estão colocando que o governo Trump planeja, inclusive, ajudar os russos com o seu programa espacial, alegando que Elon Musk, claro, né, com os equipamentos do SpaceX, enfim, tem grande capacidade, inclusive, de ajudar os russos. Será que chega nesse nível de cooperação? Enfim, tá? Aparentemente o Trump está bem disposto a conseguir um processo de paz. Professor, então vejo disposição dos russos que vão negociar no domingo, vejo disposição da Ucrânia, né, que falou que quer um cessar-fogo total e não só parcial, apesar de ter concordado com um cessar-fogo parcial, a gente está no caminho da paz. Será? O Zelensky, por exemplo, declarou hoje, pela manhã, que apesar de todas as conversas entre Rússia e Estados Unidos, tem que ter uma coisa bem clara, a Europa tem que participar do processo de negociação. E até agora convenhamos, galera, que as discussões estão centradas em Rússia e Estados Unidos, tá? E que ele não aceita ceder nenhum território ucraniano como forma de garantia de paz. E a Rússia já colocou que para ter o mínimo do estabelecimento, ou seja, de um processo de cessar-fogo total, é o reconhecimento que todos os territórios invadidos, ocupados, Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Crimeia, enfim, tem que pertencer à Rússia, até porque a Rússia já mudou a sua própria Constituição, colocando que esses territórios pertencem ao seu Estado Nacional. Claro que um lado fala uma coisa, o outro lado fala outra, talvez seja para chegar no meio termo. Lembra que eu compartilhei com vocês que o Trump, por exemplo, falou que ele ia conversar com o Trump, que o Trump falou que ia conversar com o Putin sobre alguns ativos, sobre algumas terras, algumas usinas, dando a entender, pelo menos penso eu, tá na minha análise, que talvez as regiões de Donbás e Crimeia sejam reconhecidas como russas, mas que a usina de Zaporizhia, a região de Kherson, pode ter algum tipo de negociação. Se é isso ou não, vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas, de novo, né? Do que foi divulgado pela conversa Trump e Putin, é difícil que acreditar que foi tudo discutido em 2 horas. Haja papo, né? Mesma coisa com a Ucrânia. Pô, galera, 1 hora teve muito mais tempo para falar várias coisas importantes, claro, tá? Então penso que coisas a mais foram ditas que ainda não foram reveladas para a imprensa e que talvez possam ser reveladas agora na reunião de domingo. Outro ponto, galera, que demonstra uma certa preocupação é a questão da região de Kursk, porque, de novo, nós temos algumas perspectivas diferentes. A Rússia fala, pô, galera, em conquista de Kursk, talvez se não toda a região, praticamente toda a região, inclusive o ponto ali, né, a região de Sudza, e que restam talvez algum tipo de resistência, mas que já estaria até evacuando a região de Kursk, território que foi invadido pela Ucrânia no ano passado, uma porçãozinha ali que pertencia aos russos. Já a Rússia garante, pô, que foi tudo dominado pelo seu exército, que eles expulsaram. E, inclusive, as mídias ocidentais, nessa, estão muito mais com o Putin. E nisso gera certas preocupações. Porque se há uma grande concentração hoje de tropas, as mídias colocam cerca de 60 mil tropas, tudo isso para reconquistar Kursk? Ou será que existe algum outro tipo de objetivo? Como, por exemplo, invadir a região de Sumy, que é uma região importante ali do território ucraniano. Então, claro, a gente fala, galera, da Rússia ainda atacando pontos de centrais de energia elétrica, concentração de militares. O próprio Zelensky falou que esse ataque aos pontos energéticos só confirma que você não pode acreditar em uma única palavra do Putin. Será que o Putin está de fato disposto, então, a fazer uma nova invasão no território ucraniano? Eu penso, geoestrategicamente falando, que nem faria sentido, galera, tá? Por quê? Porque a Rússia hoje já conseguiu seus principais objetivos, que era o domínio da região de Crimeia, e conseguir formar como se fosse uma espécie de caminho entre a Rússia antes, né, de 2013, 2014, e a região do Mar Negro, passando pela usina nuclear de Zaporizhia, tendo acesso aos minerais terras raras de todo o sudeste ucraniano, tendo acesso às terras, o solo, né, excelente para a produção de trigo, produção de cereais. Então, os principais objetivos já teriam sido atingidos. Penso eu que invadir Sumy e comprar uma briga aí sim com os Estados Unidos e talvez mais forte com os europeus não seria uma boa ideia, estrategicamente falando, para o Putin. Mas, de novo, são as cartas aí que estão sobre a mesa. A gente teve também, cara, uma notícia super importante e lamentável, triste, que foi, de fato, a volta das operações militares terrestres no território de Gaza. Israel Katz
ex-chanceler e agora responsável pela defesa de Israel, inclusive usou umas palavras muito fortes para se referir a esse momento. Segundo ele, tá? População palestina, livrem-se do Hamas ou é destruição total. Inclusive, as tropas já estão avançando em direção ao corredor Netzarim para fazer uma espécie de divisão, né, daquele trecho entre o norte da faixa de Gaza e o sul do território de Gaza. O próprio Benjamin Netanyahu, que inclusive enfrentou graves protestos anteontem e ontem, principalmente daquela população que vê que o Benjamin Netanyahu está colocando os objetivos militares acima do resgate dos reféns, que são população israelense, o Benjamin Netanyahu falou que aceita se negociar. Só que agora a negociação vai se dar sob fogo, ou seja, mesmo na eventual negociação com os palestinos com Hamas, isso não significa que os ataques eles vão cessar. Inclusive, a promessa é que, segundo o Israel Katz, uma evacuação dos civis das principais cidades, pontos militares, começará novamente. E, inclusive, nós agiremos com uma força que nunca viram antes, garantindo que outras opções para o povo palestino se abrirão, como, por exemplo, a passagem para outras partes do mundo. E essa parte, de novo, me preocupa bastante. O Trump já falou sobre populações indo para o Sudão, para a Somália, Somalilândia, até talvez Egito e Jordânia recebendo parte ali da população palestina. Os dois países, claro, já negaram. E teve uma recusa da proposta da Liga Árabe, que pretendia formar um fundo de 53 bilhões de dólares para a reconstrução do território de Gaza. Com o Trump falando em transformar Gaza numa Riviera do Oriente Médio e falando do deslocamento de população palestina, e agora o Israel Katz falando coisa muito parecida, que abrirão outras oportunidades, como passagens para outros territórios, cara, dá a ideia que talvez o objetivo final realmente, né, de Israel nas ações em Gaza seja eliminar ou deslocar a população palestina do território de Gaza. Outra notícia, cara, bem relevante, está ligado ainda ao Oriente Médio, às preocupações em relação aos Houthis, que eu venho trazendo para vocês aqui constantemente. Os Houthis agora, com as palavras de Israel e com a volta das operações militares, deixaram bem claro, tá? Não temos medo dos Estados Unidos, não temos medo de Israel, e vamos fazer ações, inclusive ataques, no território israelense com mísseis e equipamentos iemenitas, ali dos Houthis. Segundo o presidente Trump, o Irã é o principal agente financiador dos Houthis e ele até reparou que o Irã reduziu um pouco a ajuda, mas que não parou, e que eles mandam ainda muitos suprimentos. Irã, por favor, parem, senão as retaliações acontecerão não só contra o Irã, mas também contra os Houthis. Vale lembrar, pessoal, que os Houthis declararam que nesse momento eles estão sim em guerra contra os Estados Unidos e, segundo as suas informações, eles já fizeram 4 ataques contra embarcações militares americanas, inclusive o porta-aviões USS Harry Truman. Os americanos negam essa informação, mas, né, segundo as informações dos Houthis, eles já fizeram inclusive ataques contra um porta-aviões é considerado como se fosse território americano. Então os Houthis, como eu já falei, né, talvez não sejam o grupo mais poderoso do planeta, mas coragem não falta. Os caras estão comprando briga com Israel e com os Estados Unidos ao mesmo tempo. O Irã aparentemente já voltou um pouco atrás dessa ajuda porque sairia eventualmente prejudicado, mas o Trump pede para que negue completamente a ajuda ao grupo iemenita. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia super importante acerca dos franceses, Emmanuel Macron. Como eu venho trazendo para vocês, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, a própria Romênia, Bulgária, galera, todos os países, ou quase todos os países, principalmente do leste europeu, mas a gente pode generalizar, tá? Até todos os países da União Europeia e membros da OTAN perceberam que terceirizar sua defesa e deixar em nome dos Estados Unidos talvez não seja a melhor ideia possível. Venho trazendo para vocês que o Trump, ele cogita abdicar o posto de comandante da OTAN. Os Estados Unidos criaram a OTAN em 1949, naquele contexto histórico, para proteger os seus aliados de uma possível agressão de algum país socialista e coisa que valha. Hoje em dia, galera, convenhamos, né, que não há o medo mais do perigo da expansão socialista pelo planeta. Então a OTAN, ela ficou um pouco anacrônica, vamos colocar assim. Hoje é muito mais uma aliança de defesa. Então o Trump não vê muito sentido, talvez, em manter os Estados Unidos com uma liderança militar, inclusive nos gastos no continente europeu. Vou manter ogiva nuclear na Alemanha, na Itália e em outros territórios? Não faz sentido.
Por isso, França e Reino Unido devem tomar as rédeas do controle militar, porque inclusive são os dois únicos países que contam com armas nucleares. E a Alemanha, que anunciou um plano, cara, mudou até a constituição do país ali, né, a legislação do país, colocando que gastos no setor de defesa estão desvinculados dos gastos públicos e anunciaram um pacote de 500 bilhões, que pode ser aumentado, de 500 bilhões, que pode ser aumentado no futuro próximo com um pacote de 200 bilhões só em modernização da sua defesa. A Alemanha que já é o quinto maior gasto militar do planeta, com cerca de 86 bilhões de euros. A França está indo no mesmo caminho. Claro que com recursos um pouco mais limitados, afinal a França não é a Alemanha, né? Segundo o Macron, a base aérea do leste da França vai ter aviões de combate Rafale armado com mísseis de cruzeiro nucleares. Inclusive, a base será atualizada de maneira sem precedentes. Ela recuperará o seu papel de dissuasão nuclear. A ideia, segundo Emmanuel Macron, é que os mísseis Rafale equipados com mísseis de cruzeiro, né, os equipamentos ali, os aviões Rafale com mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear, serão instalados e, enfim, aprofundados, modernizados até 2035. As informações dão conta, pessoal, que serão gastos 1,5 bilhões de euros na base, tudo com modernização e a modernização dos mísseis da próxima versão dos aviões Rafale, né, dos aviões de combate Rafale, com mísseis nucleares hipersônicos. A ideia é fazer com que a base conte com 2.000 militares e 2 esquadrões Rafale. Essa base ela fica exatamente na fronteira com a Alemanha, sendo que o Friedrich Merz, apesar de anunciar o aumento dos gastos militares, muito possivelmente não contará com as suas próprias ogivas nucleares, só com as ogivas nucleares americanas. Por isso que a França está deslocando para aquelas posições, a pedido do Friedrich Merz, também para fornecer uma espécie de proteção de um guarda-chuva nuclear de todo o continente europeu. Para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes sobre a divulgação de dados sobre a morte de John Kennedy, que aconteceu em 1963, bem no contexto ali de Guerra Fria. Claro que tem coisas relacionadas, né? Um caso muito estranho do principal suspeito também ter sido morto depois, enfim, documentos foram divulgados, tá? São milhares de páginas, mas não interessa muito aqui para o nosso vídeo, para o nosso canal. O que interessa é a suposta ou a provável, ou a comprovada agora com os documentos, né? Participação dos Estados Unidos, da China e de Cuba nas questões do Brasil. A gente sabe, galera, que aquele contexto histórico para a América Latina era um contexto histórico muito problemático e muito polêmico, visto que a Revolução Cubana tinha acontecido em 1959 e existia uma série de movimentos mais voltados à esquerda, enfim, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Enquanto Cuba e até mesmo outros países, como por exemplo os chineses, desejavam aumentar a presença de movimentos socialistas na América Latina, os Estados Unidos tinham a intenção de combater esses movimentos na América Latina, né? Pois bem, galera, segundo os documentos que foram divulgados, o Brasil, ele foi mencionado, né, algumas vezes, e o Brizola, que na época era o governador do Rio Grande do Sul, queria, depois que o Jânio Quadros tivesse renunciado, que de fato o João Goulart assumisse a cadeira presidencial. Só que Cuba e China também tinham interesses. Talvez não porque João Goulart era comunista e coisa que vale, galera. A historiografia comprova que não, tá? Mas porque o João Goulart, ele tinha um pensamento mais progressista, um pensamento mais de esquerda. Começou a convocar ali membros das ligas camponesas para discutir uma proposta de reforma agrária. Pô, galera, e naquele contexto, claro, de Guerra Fria, uma aproximação com países mais de esquerda, mesmo que o objetivo talvez não fosse, né, a instalação de um governo socialista no Brasil, isso era muito mal visto pelos Estados Unidos. Pois bem, galera, China e Cuba ofereceram equipamentos e até mesmo voluntários para que o João Goulart chegasse ao poder. Ofereceram para o Brizola. O Brizola, governador do Rio Grande do Sul, não aceitou. Talvez não porque não quisesse, mas também porque temia que a participação efetiva, seja com equipamento, seja com voluntários, entre aspas, né, chineses e cubanos, pudesse representar uma ameaça à soberania brasileira e até mesmo a possibilidade de intervenção, que acabou acontecendo, né, em 64, com a participação dos Estados Unidos no território brasileiro. Vai lembrar, galera, que o documento também falou da participação de Cuba, financiando, inclusive, movimentos sociais de esquerda no Brasil durante o período do regime militar aqui brasileiro, e também da USAID, coisa que já era comprovada,
participando não só como um órgão de filantropia, de ajuda humanitária, mas também financiando partidos políticos, propagandas, enfim, para manchar ou para falar mal dos movimentos socialistas espalhados aí pelo mundo, inclusive também no Brasil. Ou seja, claro que o documento ele é super interessante, ele é super importante, mas não que muita coisa nova tenha sido colocada, hein, galera? Assim, que Cuba financiava movimentos, não só Cuba, mas a China, no Brasil e na América Latina, já era sabido. Que os americanos faziam coisas muito similares, também já era sabido. Mas claro que os documentos eles são bem relevantes. E para finalizar, tivemos também, galera, um movimento problemático, no mínimo, ali na Turquia. A gente sabe que o Recep Erdogan está tendo anseios cada vez mais autoritários no seu momento ali presidencial. E agora foi a vez do prefeito de Istambul sofrer com seu autoritarismo. O prefeito de Istambul, que é o Imamoglu, o Ekrem Imamoglu, ele é visto como um grande rival de Recep Erdogan. Inclusive, ele já tinha anunciado, né, que pretendia disputar a próxima eleição para presidente, e aí, de repente, aconteceu que o seu diploma universitário não era mais válido. Ele iniciou seus estudos no Chipre, na parte turca do Chipre, e aparentemente finalizou seus estudos aí, de fato, né, no território continental da Turquia. Só que foi anulado, e isso faz, galera, com que ele não possa concorrer à presidência, ou seja, já teria uma primeira dificuldade, e agora está sendo acusado pela situação, pelo Recep Erdogan, de escândalos de corrupção e também com alinhamento com o PKK, ou seja, com o movimento dos curdos, que inclusive é visto como um grupo terror Trenan por grande parte da sociedade turca, principalmente, claro, pelo Recep Erdogan. Ou seja, aparentemente o que a oposição, as pessoas em Istambul estão alegando é que, na verdade, não passa de uma desculpinha, de uma justificativa ali jurídica para eliminar o opositor e, inclusive, prender agora, né, o prefeito de Istambul, justamente por questões políticas. A gente teve a Human Rights Watch tecendo críticas, membros ali internacionais, como membros da União Europeia, também alegando que falta uma perspectiva democrática para a Turquia e grandes protestos acontecendo no país. Claro, pode ser que não dê nada? Pode, mas a lira, que é a moeda turca, já vinha sofrendo com um processo de redução do valor com processo inflacionário. Agora pode ter mais desconfiança ainda dos investidores estrangeiros e isso acabar culminando com uma disparada do preço dos juros, com uma inflação no país, uma instabilidade econômica, que claro pode culminar com uma instabilidade política. Será esse, pessoal, o início do fim do governo Erdogan? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.